Olá, amigos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O governador Wellington Dias, o secretário estadual da Fazenda e o diretor da Unidade de Gestão da Dívida Pública da Secretaria de Fazenda, o senhor Mauro Gomes de Lima, foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça Federal. E a Justiça Federal acolheu a petição de denúncia do Ministério Público Federal com base no inquérito da Polícia Federal tratando sobre a aplicação indevida dos recursos do Finisa. A gente falou muito sobre o Finisa 1 aqui no nosso canal, falamos também na nossa página na internet, tonyrodrigues.com.br, falamos em programas de rádio na FM Cultura de Teresina, em oportunidades diversas temos falado sobre a aplicação indevida desses recursos. A denúncia consiste no seguinte: o valor do contrato com a Caixa Econômica Federal é de R$600 milhões, o contrato tem o número 0482-405-71. Vou repetir aqui, 0482-405-71, esse é o contrato que o governo do estado formulou com a Caixa Econômica Federal para o Finisa 1. É o caso dessa denúncia do Ministério Público Federal contra o governador, contra o secretário de Fazenda e contra o diretor Mauro Gomes de Lima. Então, o que é que eles fizeram quando o convênio teve muito problema para liberar esse convênio? Esse convênio foi liberado a primeira parcela, desse montante não houve a prestação de contas total, apenas parcial, no sentido de que foram 300 milhões em média e só se prestou contas de aproximadamente 30 milhões de reais. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal não conseguiu aferir onde foram aplicados 270 milhões de reais. Isso foi amplamente denunciado. Na época, a oposição na Assembleia Legislativa pediu que fosse realizada essa investigação, encaminhou denúncia à Polícia Federal, que transformou isso no inquérito, investigou e identificou irregularidades. Em seguida, o governador foi à Justiça lá no Supremo Tribunal Federal e conseguiu liberar o Finisa 2, sem totalizar a prestação de contas do Finisa 1. E mais adiante, um ano depois, ele conseguiu liberar a segunda parcela também do Finisa 1. Então o que é que acontece? Ele liberou todo o montante, foram 600 milhões de reais do Finisa 1 e mais 300 milhões de reais do Finisa 2. O montante todo é de 900 milhões de reais. Mas o processo, ele trata exclusivamente desses 600 milhões, que é o Finisa 1. Finisa 1 é o Programa de Financiamento da Infraestrutura do Estado do Piauí. Melhorias rodoviárias, construção de pontes, isso para as obras estaduais. E o que é que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal identificaram nesse processo? Identificaram que o governador Wellington Dias, o secretário de Fazenda e mais o Mauro Gomes de Lima, que é esse diretor de gestão da dívida pública do estado do Piauí, eles pegaram esse dinheiro e colocaram na conta única. Não era para ter colocado na conta única, teria que manter uma conta específica, porque quando você faz um convênio, é aberta uma conta específica para esse convênio, em banco público. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, no caso, a Caixa Econômica Federal. O que é que o governador fez? Como detinha o controle sobre as verbas, ele pegou esse dinheiro, tirou da conta do convênio e colocou na conta única. E aí, na conta única, esse dinheiro teve uma destinação diferente, ele foi desviado para uma outra finalidade. Então, são dois os crimes que estão sendo apurados foram apurados e constatados pelo Ministério Público Federal, que agora encaminhou e vai ter que provar na Justiça, né? E o governador tem que se defender para provar que não meteu a mão nesse dinheiro, que não roubou esse dinheiro ou não aplicou indevidamente esse dinheiro. Quando você faz um convênio, de acordo com a legislação vigente, esse convênio ele tem que ter uma conta específica. Você não pode tirar esse convênio para outra conta ou dar a ele uma outra destinação. São as duas irregularidades, são os dois crimes que estão sendo apurados nesse processo, que é rumoroso, é um processo muito grave. Afinal, nós continuamos no estado mais pobre da federação. Aqui não é a China, aqui não é o Japão, aqui não são os Estados Unidos da América. Nós estamos no Piauí, que é o estado mais pobre da federação, mercê dos esforços desse pessoal que quer transformar a aparência
ciência e realidade, inclusive com participação de cronistas de aluguel, jornalistas de pena alugada, com a finalidade de transmitir uma ideia do que seja a realidade, mas que não é a realidade. A realidade é que nós realmente somos o estado mais pobre. Aqui e acolá a gente faz uma alternância com o Maranhão, disputando sempre o lugar do mais pobre, né? O Maranhão passa em algumas coisas, o Piauí passa em outras coisas, mas ambos, Maranhão e Piauí, figuram entre os mais pobres da federação. Mas aí o caso é do roubo, né, do dinheiro que está sendo apurado, e nós já vínhamos colocando isso há muito tempo. Se você pegar o histórico do nosso canal, nós já estamos mostrando isso há muito mais tempo do que se possa imaginar, do que esse governo vem fazendo com o dinheiro do contribuinte piauiense. Aumentando impostos, a gasolina mais cara é aqui, nós pagamos a água mais cara, nós pagamos a luz mais cara do Brasil, e hoje com essa Equatorial, o negócio está sério. Eu vi outro dia um vídeo que me foi enviado num desses grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte, um cidadão, ele lamentavelmente com a senhora de 90 anos de idade, acredito que deva ser a avó dele ou a avó da mulher dele, e ele acabara de chegar do hospital e o funcionário da Equatorial estava cortando a energia e não parou não, disse, olha, eu tenho esse talão, eu tenho como pagar isso logo, e não está atrasado, nós estamos aí em 2, 3 não, é só um, mas é poucos dias, e nós vamos resolver isso, é só uma questão de data. Bom, lamentavelmente o funcionário se manteve insensível ao problema porque recebe determinações da empresa onde ele trabalha, ele não tem culpa disso, tá? O problema é a política da Equatorial que tem que ser modificada, esses prazos draconianos, esse rigor na forma da lei para questões de natureza social, é preciso que se tenha sensibilidade para a questão social, que é exatamente, e aí eu estou fazendo esse paralelo para comparar, quer dizer, o governo do Piauí, o governo do PT, do senhor Wellington Dias, não tem absolutamente nenhuma preocupação com a questão social, a não ser mentir, cotidianamente mentir. Parece que ele já tem assim ele pega aquelas mãos, mistura aqui, faz uns cordames e coloca, e tem umas pessoas que ele manipula na mídia, na política, se mantém no poder indefinidamente. O que é que ele disse em defesa dele nesse processo? É a coisa mais absurda que alguém pode imaginar. Ele disse em sua própria defesa que o dinheiro é do convênio, mas ele foi para a conta única, e em chegando na conta única ele faz com o dinheiro o que ele bem entender, porque ele controla, quer dizer, bem entender, a argumentação dele não é vou roubar o dinheiro, não, eu posso aplicar onde eu quiser, porque o Estado é soberano, quer dizer, a conta única indica que o Estado é soberano. Se eu pego um dinheiro de um convênio, ele já foi condenado por isso no Tribunal de Contas do Estado, aquele mandato que ele exerceu de senador em 2010 foi todo irregular, esses mandatos que ele vem exercendo de 2010 para cá são todos irregulares, porque ele foi condenado por um colegiado, que é o Tribunal de Contas da União, por fazer exatamente isso, que é agiotar com o dinheiro da Federação Brasileira. Ele pega o dinheiro da conta única, joga numa conta, da conta específica, joga na conta única e depois pega da conta única e, quando há condições, joga um pouquinho ali para disfarçar, não é, na conta específica do convênio. Isso é considerado um crime de lesa pátria, um crime contra o erário. E a outra questão, a finalidade do desvio, onde ele nega sem apresentar provas, ele diz, olha, eu não desviei o dinheiro. Mas para quem mente tanto, é muito difícil se acreditar apenas na palavra, principalmente quando os documentos provam que existe o dolo, que existe a utilização indevida do dinheiro da população piauiense, dos professores, dos servidores públicos. Eu recebi contato de colegas meus da Fundação Antares que estão comendo pão que o diabo amassou porque não sabem nem se terão o seu plano de cargos e salários em função dessa crise econômico-financeira por que passa o Piauí, uma crise ad eterno, porque não é esse governo que vai resolver com sua incapacidade gerencial, com sua propensão ao desvio de verbas públicas. Então a mesma coisa diz o Rafael Fonteles, pedindo a inépcia da inicial, da denúncia do Ministério Público, que ela seja tornada inépta, sem valor, alegando que não houve improbidade administrativa na condução desse dinheiro. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que são instituições acreditadas e que são instituições técnicas do Brasil, eles vão trabalhar com investigação, eles vão trabalhar com provas, não se faz uma denúncia leviana acerca
de um fato tão grave. São, afinal de contas, 600 milhões de reais. O Tribunal de Contas foi chamado a compor a lide, a compor o processo. De que maneira? O Tribunal de Contas foi chamado a se manifestar sobre as auditorias que foram realizadas acerca dos valores mencionados do convênio da Caixa Econômica Federal, esse convênio aqui 0482-405, dígito 71. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas, ao analisar os recursos de empréstimos que foram obtidos pelo Piauí nos anos de 2017 e 2018, identificou desvios de aproximadamente 790 milhões de reais. Portanto, suplantem muito os valores de 600 milhões que foram motivo dessa denúncia do Ministério Público Federal e que foram recebidas como processo já pela Justiça Federal. Então já é um processo, esses 3 que nós falamos já são réus, e apenas mais um dos muitos processos na Justiça Federal porque passa o atual governador do Piauí. O que nos resta agora é saber quando esse será finalizado e esses camaradas serão finalmente punidos pelos atos infames cometidos contra a nossa sociedade. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e deixa aí também a sua acionando ali o sininho para ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!